Boa noite para quem está chegando, para quem já chegou. Eu sou Ilana, sou voluntária aqui no PMI Rio. E hoje eu tenho aqui a honra, o prazer de estar conduzindo, apresentando esse webinar, que, assim como os demais que já aconteceram, nós temos uma programação até a data do evento, né, do CBGPL, que vai ser no dia 29 e 30 de abril, com webinars que a gente quer justamente fazer um aquecimento do que vai acontecer lá no Congresso. A gente já quer dar aqui para vocês uma prévia do que será o nosso encontro lá em abril. Então, o meu papel aqui é muito mais de dar as boas-vindas para vocês, apresentar o CBGPL também e convidar o nosso palestrante de hoje para trazer algumas discussões aqui conosco. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o PMI. Então, acho que é uma oportunidade bacana para quem é desse mercado, ou até mesmo para quem ainda não é e gostaria de conhecer um pouco mais a respeito de gestão de projetos. O PMI ele é uma entidade internacional, global, tem presença, né, mundial e representa as melhores práticas de gestão de projetos. Então, aqui o meu objetivo é muito mais fazer com que vocês conheçam as nossas redes sociais. Então, nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, temos, né, uma página também com bastante conteúdo. Então, para aqueles que ainda não conhecem ou que gostariam de se aprofundar um pouco mais, eu recomendo acessarem esses conteúdos para entender um pouco mais como é que o PMI funciona e o que ele oferece, né, do ponto de vista de mercado, né? Tem boas práticas, tem uma série de conteúdos que são gratuitos. Então, eu estimulo bastante vocês a conhecerem as páginas nas redes sociais e o site do PMI. E aí, falando um pouquinho mais, né, o que que é o PMI? Então, é uma das instituições de referência, né, em gestão de projetos, como eu falei. Ele hoje tem 2,9 milhões de profissionais em quase todo o mundo conectados, né, e vinculados ao PMI. O objetivo aqui é compartilhar boas práticas, então é trazer referências e guias, né, de gerenciamento de projetos, atualizados de acordo com as, né, melhores práticas e aquilo que tem de mais atual no segmento, e também garantir que as certificações, né, sejam reconhecidas. Então, as pessoas buscam, né, os profissionais costumam buscar essas certificações justamente porque o mercado valoriza e reconhece bastante o selo, né, que o PMI confere com suas certificações. E aí, para falar um pouco do tamanho, né, da projeção do PMI, são 302 capítulos no mundo, né, mais de 15 representantes aqui no Brasil, ou seja, vários estados têm representantes locais, assim como nós aqui no Rio de Janeiro. De filiados, né, a gente está falando mais de 600 mil filiados no mundo, 10 mil aqui filiados no Brasil. E de voluntários, né? É importante falar que essa é uma rede que ela se movimenta muito a partir de voluntários. O PMI é uma entidade sem fins lucrativos, então muito do que acontece nessa comunidade é promovido, é provocado por voluntários. Eu, inclusive, sou uma delas aqui, fazendo esse momento de boas-vindas com vocês. Estou participando, né, do projeto de elaboração e estruturação do CBGPL, então é também uma forma da gente estar em contato, né, com pessoas do mercado e fazendo network. E aí, queria falar um pouquinho para vocês do CBGPL, né? O projeto, na verdade, ele é para a gente montar um congresso e fazer acontecer um evento em 2 dias, né? Dia 29 e dia 30 de abril. O objetivo desse congresso é ser um encontro nacional de profissionais ligados à gestão de projetos. E aqui a gente quer provocar uma série de discussões e encontros, fazendo com que a comunidade, então, receba novos conhecimentos, troque conhecimentos, haja oportunidades de networking também. Então, o evento que vai acontecer em abril, ele está uma expectativa, né, de receber mais de 600 participantes. É um evento nacional, então todos os estados terão representantes aqui conosco no Rio de Janeiro.
Além disso, a gente tem uma programação que ela contempla, inclusive, fazer a premiação, né, do melhor PMO do ano. Então, essa é uma premiação que é um reconhecimento muito importante para quem trabalha com gestão de projetos, especialmente na figura de PMO. E para a gente movimentar e trazer, né, diversas perspectivas para essa oportunidade do Congresso, a gente vai ter 4 keynotes, né? Temos 8 palestras e 6 painéis. Então, só para comentar um pouco para vocês os keynotes, né, que nós teremos. Nós teremos 2 representantes do PMI Global, um que é o Pierre Leman, que é o presidente do PMI Global. Então, ele vem para o Congresso, inclusive vai ter uma palestra que ele vai conduzir. Temos também a presença do Américo Pinto, que também hoje, né, faz parte do PMI, e que também é uma referência, né, em gestão de projetos, e também estará conosco. Teremos também 2 representantes mulheres, falando sobre, uma vai ser a Nanda, que é do Rock in Rio, né, então vai falar sobre a perspectiva de como é estruturar um evento desse tamanho como um projeto, e também vamos ter uma representante da GSK, que é a Miriam, que vai trazer para a gente as perspectivas do mercado em que ela atua. Então, vocês podem perceber que gestão de projetos está em muitos segmentos, né? Então, tem uma capilaridade muito interessante. E esse evento vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos sediando, né, esse ano. É um congresso que acontece anualmente. E a gente vai ter o prazer de receber, então, vocês e todos os, né, os participantes que vêm ou como palestrantes ou como congressistas aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter uma programação tanto durante o evento como também além dos dias do evento, que a gente quer promover experiências que vocês consigam usufruir, tanto da cidade quanto do momento de interação durante o congresso. Então, eu convido vocês a conhecerem o site do CBGPL, que é onde você consegue ver toda a programação completa, acessar mais informações sobre experiências associadas ao evento. Teremos workshops também. Vocês conseguem ver quem serão os palestrantes e fazer inscrição, aqueles que ainda não fizeram, aqueles que já fizeram, a gente está esperando vocês aqui, mas principalmente aqueles que porventura ainda não fizeram, tem uma série de opções lá de ingressos para vocês se inscreverem, tá bom? Então, tudo isso vocês conseguem acessar através desse QR Code ou no www.cbgpl.org.br. E aí, para conectar com o nosso evento de hoje, que é um webinar, a gente então está promovendo uma agenda que ela está acontecendo todas as quartas-feiras, ela é semanal, até a data do evento, que é para que a gente já fale do que vai acontecer com o CBGPL, né? Já vamos entrar aqui em alguns temas que com certeza estarão sendo falados. Como eu falei, teremos painéis que vão falar sobre ESG, sobre inteligência artificial, sobre liderança. Então, aqui é o momento já para a gente ter uma prévia, um cheirinho do que vai acontecer lá no Congresso. E hoje, eu queria fazer aqui as honras da casa para convidar, né, o nosso palestrante de hoje aqui no webinar. É um parceiro nosso do PMI já de longa data, inclusive de CBGPLs anteriores, que é o Carlos Júnior. Então, o Carlos, ele é CEO e fundador, né, da Conexão Ágil. E ele até, eu fui pesquisar, né, gente, que eu fui fazer o dever de casa, né? Então, eu fui pesquisar lá no LinkedIn, e aí tem um trecho da bio dele que eu achei muito interessante, que eu acho que conecta com o assunto que ele vai trazer hoje aqui, que é o seguinte: ele se denomina, né, como uma pessoa que apoia as organizações ao longo das jornadas de evolução e transformação. E não é à toa que o tema que ele vai falar aqui é a influência da liderança nos comportamentos organizacionais. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Carlos, vou passar a palavra para ele, vou parar de falar, e seja bem-vindo, Carlos. Boa noite. Boa noite, turma. Obrigado, Ilana, mais uma vez, poder participar de um evento do PMI, sempre é muito bom. Estou vendo aqui uns nomezinhos aqui conhecidos. Obrigado, né, pela presença, obrigado por estarem aqui, né, e ter um tempinho aí para que a gente possa bater um papo. A ideia hoje, turma, é que a gente tente transformar isso aqui de uma forma mais dinâmica. Não necessariamente um monólogo, mas sim um bate-papo. E caso tenha
perguntas, questões, sugestões, quer abrir uma discussão, fiquem à vontade. É sério, fiquem à vontade. Vamos bater um papo, vamos tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, tá? Ilana, eu vou te pedir, você pode tirar o compartilhamento? Ou você ainda tem algo para colocar? Posso. É, então, turma, a ideia é essa. Então, boa noite novamente. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por guardar esse tempinho, né, para esse momento. Ah, a ideia hoje é que a gente possa falar algumas características da liderança que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma organização. Não só a questão da agilidade, que é algo que está em máxima, né, e que vai estar por um longo tempo ainda. Espero que esteja ainda por um longo tempo e que ela não acabe aí por mau planejamento ou mau entendimento de como a agilidade funciona. Independente da agilidade em si, independente da filosofia ágil, né, porque a agilidade é uma filosofia, e que ela está ligada ali, sim, numa visão comportamental, baseada em valores e princípios, né? Valores é o que eu defendo e princípios é a forma como, é o como, né? Para que a gente possa executar as coisas dentro de uma organização. Hoje em dia, a informação, talvez o conhecimento, não o entendimento, porque conhecimento é diferente de entendimento, né? O conhecimento e a informação, ela está espalhada aí no mercado, está espalhada no YouTube, está espalhada em cursos caros, em cursos baratos, em cursos gratuitos, e hoje o que mais se tem são ofertas de vários assuntos. Não tocando aqui em questões relacionadas à qualidade, todos esses gratuitos, caros ou não, vão entregar ali um pouco do mesmo conteúdo. Ou seja, o desenvolvimento técnico, o conhecimento técnico, ele está fácil hoje de você abraçar, de você buscar, de você encontrar e de alguma forma consumir. Podcast, artigo, post de LinkedIn, post, gente, conhecimento está aí, né? Vamos dizer que é só a gente uh, fazer uma pequena pesquisa que isso está lá. Porém, é uma coisa muito mais difícil, complexa, né? E para algumas pessoas, organizações, chega a ser impossível, né? Que é o comportamento. Né? O comportamento das pessoas dita muitas coisas. Uma coisa que eu sempre defendo é que o que traz a mudança e a evolução de uma organização são as pessoas, não os processos e ferramentas. Um exemplo disso é que hoje em dia a tecnologia ela está muito mais barata do que 10, 15 anos atrás. Né? Então hoje, por exemplo, uma empresa que tem Azure DevOps, Gira, que são ferramentas de acompanhamento de projeto, Project, Planner, seja o que for, ok? Eles vão pagar ali 5, 6 dólares para poder ter um usuário num sistema como esse e vão utilizar esses sistemas para poder apoiar. Empresas gigantes, milionárias, têm esse mesmo sistema, têm essa mesma tecnologia que o cara que vende pipoca ou cachorro quente ali do lado. Os dois podem pagar pela mesma tecnologia. Os dois podem pagar pela mesma forma de trabalho. O que muda as pessoas que estão lá dentro? Uma organização, ela é o conjunto de pessoas com conhecimentos complementares, um conjunto de pessoas multidisciplinares, com conhecimentos complementares, para entregar um produto ou um serviço que uma única pessoa não entregaria. Isso é uma organização. Eu preciso de um monte de pessoas para entregar um produto que uma pessoa só não consegue entregar. Só aí já diz muito. Porque nós estamos falando de sinergia, trabalho em equipe, colaboração. Lembrando que colaboração não é ajudar o coleguinha a fazer coisa errada, mas sim responsabilizá-lo por aquilo que ele deveria fazer, por exemplo. Né? Nós estamos falando de pensamento sistêmico, onde as áreas precisam de alguma forma trabalhar juntos e, principalmente,
O terceiro capítulo do livro Empresas Feitas para Crescer, do Jim Collins, quem tiver esse livro aí pode folhear. O terceiro capítulo, ele diz não à ditadura do ou. O que isso quer dizer? Interdependência ou morte. Né? Não é independência ou morte, é interdependência ou morte. Porque as organizações têm os seus setores que precisam uns dos outros para poder construir aquele produto ou serviço. Ok? O que mais temos dentro das organizações são pessoas com boas intenções para poder fazer as coisas boas. Ah, eu quero ser melhor, eu quero comunicar melhor, eu quero entregar melhor, eu quero. Ótimo, parabéns! Só que só esse pensamento positivo, só o querer, não vai. As pessoas precisam começar a mudar a forma como elas agem diante de um desafio, a forma como elas encaram uma situação inesperada, a forma como elas questionam os próprios chefes internamente, porque questionar é importante, ou seja, eu preciso trazer essa dissonância, porque eu só consigo evoluir se eu estiver em desconforto. Se eu estiver no conforto, eu continuo da mesma forma. E aí, todo mundo começa com o papo da cultura. Abrindo um parêntese. Tudo que eu disser aqui para vocês não quer dizer que é verdade verdadeira. É a minha verdade, baseado na minha experiência, baseado no que eu vivi, no que eu aprendi, tomando porrada. Trabalhei muitos anos no governo, trabalhei quase 7 anos no governo, trabalhei no BNDES no Rio, trabalhei em Correios em Brasília, trabalhei em Prefeitura de BH, trabalhei no IPLAN do Rio, trabalhei em muitos lugares no governo. E o governo é sempre muito complicado, né, quando a gente fala trabalhar para o governo, porque tem lá uma lei, 8666/93, que é mais antiga, mas existe ainda alguns contratos ainda em cima dessa lei de licitação, que ela não termina com 666 à toa. E existem as leis novas, que são 13.303, 15, alguma coisa, mas, Carlos, por que você está falando do governo? Porque o governo é um dos lugares que mais exige de você resiliência, antifragilidade, já que é sexy, né? Vamos falar de antifragilidade, e principalmente comportamentos que fazem com que você possa entregar o melhor resultado como fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Fecha aqui um parêntese que eu abri. Se as pessoas não tiverem a visão do que elas devem entregar, do que elas precisam, do valor que elas entregam, ou o resultado que elas entregam para a organização, aonde elas contribuem, você não consegue o accountability, né? Que não tem nem tradução para português, mas o mais próximo disso é a responsabilidade pelo todo, né? Um exemplo disso é o seguinte: é, eu, minha filha adora açaí. Minha filha adora açaí. Minha filha é aquela que ela almoça açaí e toma de sobremesa açaí. Sério, gente. Ela adora. E aí, ela tem lá um fabricante que ela gosta, que é o Jado Açaí. Não estou fazendo propaganda, mas se alguém aqui tiver do Já, pode mandar os, né? Se alguém for lá, tal, fala que foi o Carlos que indicou, quem sabe vem alguma coisa. Mas a grande questão é que ela gosta dessa linha. E teve um shopping que nós fomos, não tinha essa loja. Eu fui em outra. E a minha filha, ela gosta do açaí puro. Mas ela aprendeu a comer com um pouquinho de leitinho. Bem pouquinho. Aquele pouquinho que você conta até os grãos do leitinho, sabe? Bem pouquinho. Ok, até aí. Aí minha filha foi ao banheiro com minha esposa e eu fui pedir o açaí. Olha só, isso aconteceu comigo, gente. Não é mentira e não é ninguém contando. Cheguei lá e falei assim, boa noite, tudo bem? Moça, eu queria um açaí. Aí lá, tudo bem. E quais os toppings você quer? Eu falei, não quero topping nenhum, minha filha não gosta muito e tal, eu quero só o açaí. Ela falou, não, é porque o senhor está comprando o açaí que tem 3 toppings. Eu falei, tá. Mas tem o açaí sem toppings? Ela falou, não. Eu falei, então eu quero esse açaí. Ela falou, não, mas é porque o senhor tem direito aos 3 toppings, o senhor está pagando por isso. Eu falei, tudo bem, eu sei, mas eu não quero. Ela falou, não, mas
é porque eu preciso colocar os 3 toppings aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, coloca só um pouquinho de leite ninho, mas bem pouquinho mesmo, tipo, conta ali 10 grãos de, né, de leite ninho, bem pouquinho, minha filha não gosta muito. E aí ela, tá bom, e o que mais? Eu falei, não, eu só quero leite ninho, os outros dois eu realmente não quero. Ela falou, não, mas é porque eu preciso colocar aqui, porque, né, são 3 toppings, eu preciso colocar os outros dois. Eu falei, ô moça, vamos lá, seguinte, eu não quero, mas se você tem que colocar aí alguma coisa, coloca qualquer coisa. Ela falou, mas se eu colocar qualquer coisa, sua filha vai querer? Eu falei, não, eu só quero um, eu não quero os outros. Já tô exausta, Carlos, porque ela conseguiu não atender o que você queria. Exato, e era uma coisa muito simples. Aí eu virei para ele e falei assim, vamos lá, vamos fazer o seguinte, põe 3 leitinhos. Ela falou, mas 3 leitinhos é muito? Não, eu falei, não, eu só quero um pouquinho, eu tô tentando resolver o seu problema. Ela, tá bom, tá bom, tá bom. Falei, tá bom. Pouquinho, moço, pouquinho. Aí ela fez o pedido, tá, paguei. Só que a Filipeta, né, aquela etiqueta que sai da impressora, né, de cupom fiscal, chamada de Filipeta. A Filipeta saiu lá na cozinha. O que que acontece? Vem a mulher da cozinha com o meu açaí e um Everest em cima. Eu falei, moça do céu, era só um pouquinho. Ela, não, porque não sei o que, tentando arrumar justificativa. Eu peguei aquilo lá, joguei no lixo, soprei e fui embora. Por que que eu tô contando essa história, gente? Dentro das nossas organizações acontece a mesma coisa. Ah, Carlos, não acontece? Não, acontece. E eu vou mostrar para vocês que acontece. Se fosse o dono dessa loja, esse cara ia falar assim, ô Carlos, Carlos não porque ele não conhece, toma aqui o balde de leite ninho e põe o quanto você quiser. Resolve seu problema, um abraço, eu quero resolver seu problema. Mas não, não era o dono, era um funcionário. Se eu perguntasse para vocês nesse momento qual é o problema, muitas respostas viriam assim: ah, essa menina, ela não sei o quê, ela não sabe fazer isso, ela não sabe fazer aquilo. Não, não é, o problema não está com ela. É aí onde entra a liderança. A liderança dela virou para ela e falou assim: segue o processo, segue isso aqui, não sai disso aqui. Eu vou te medir pelo sucesso, por seguir o processo. E o que que ela fez? Para defender o emprego dela, o que que ela faz? Segue o processo. Porque ela só vai ganhar uma boa avaliação ou continuidade no trabalho, etc., desse jeito. Então, primeiro recado, tome cuidado para que os seus processos não sejam criados para esconder uma ineficiência da sua organização. Os processos eles existem para atender melhor o seu cliente, não para esconder uma ineficiência. E isso é uma ineficiência. E eu vou explicar por que tem isso dentro das empresas. Todo mundo aqui ou já falou, ou já escutou de um coleguinha que não pode fazer algo porque o sistema não é isso? Fica sentado à cadeira, com os pés à mesa, dentro de uma sala que está pegando fogo, você abre a porta e fala assim, o sistema, eu posso? O sistema, não! Aí você fecha a porta e vai embora. Amigão, deixa eu te falar um negócio. O sistema ou o processo não pode travar em nada. Você tem que resolver o pepino. Você está aí para isso. E é onde entra o comportamento. O comportamento ele precisa ser para solucionar problemas, resolver as coisas, entregar valor e resultado. Porém, aonde a liderança falha nisso? Quando ela tenta cercar a criatividade das pessoas, não deixando com que elas pensem na melhor solução para determinado problema. Sabe como a gente trava isso? Não dando transparência sobre o objetivo ou resultado esperado. Porque se eu não sei qual o resultado, qual o objetivo que eu tenho que alcançar, eu só sigo o processo. A partir do momento que eu sei o resultado e sei o objetivo que eu preciso alcançar, eu posso criar formas diferentes e eficientes para alcançar o mesmo objetivo. Porém, a liderança não deixa isso. Quando eu digo não deixa, não é porque ele está travando para ele, é porque também, às vezes, ele não sabe. Gente, de forma provocativa, obviamente, aqui bem retórica, porque ninguém consegue responder nesse momento.
Mas eu pergunto para vocês e deve doer no coração de vocês se a resposta for negativa. Você sabe exatamente qual que é o objetivo estratégico da sua organização para esse ano? Se você não sabe, o que você está fazendo lá? E outra, se você não sabe, sua equipe sabe. E se sua equipe não sabe, o que eles estão fazendo lá? Por isso que a gente trabalha igual um maluco de segunda a sexta, chega na sexta-feira, fala assim, e aí, o que você entregou? Ah, 50 atividades. E o que significa? Não, 50 atividades. Tá, mas e qual que é o valor ou resultado? É 50 atividades que eu fiz. Tudo bem. Não faz sentido nenhum. Se suas atividades não estão ligadas ao objetivo ou algum resultado, não faz sentido você fazer, porque é um desperdício. Todas as atividades dentro de uma organização estão ligadas a uma meta ou estão ligadas a um objetivo. Segunda prática que eu vou dar aqui para vocês fazerem é amanhã, 9h01 da manhã. Aí vai ter gente falando assim, ah, Carlos, não tem como não, porque eu começo 9 horas. Então faz 9h01. Chega na sua empresa lá, ou se trabalha de home office, pega as suas atividades do backlog. Pega as atividades que você tem para fazer. Pegou? Faz duas perguntas para essa atividade. A primeira, qual valor ela entrega? Valor é para o cliente. Qual resultado ela entrega? Resultado é para a empresa. Se você não souber responder essas duas perguntas mínimas do que essas atividades podem contribuir ao alcance do resultado, joga fora. Porque o que você está fazendo é desperdício. Carlos, Ilana, posso, claro, posso aproveitar que eu estou aqui? Eu com quero fazer certeza. pergunta da audiência, e eu vou abrir aqui a parte das perguntas, minha Boa. pergunta, tá? Se eu chegar amanhã lá no meu trabalho e me fizer essas duas perguntas e refletir e ver que eu não sei as respostas, como eu faço? Qual o caminho, né, que você acha que é possível para eu olhar para a minha liderança e questionar a liderança? Boa, Ilana. Primeira coisa, você vai precisar ter coragem, ok? Por quê? O ambiente onde você trabalha, ele precisa te proporcionar a segurança de fazer a pergunta para o seu chefe e ele não achar que isso é ruim. A Ilana também fazer pergunta. Você está duvidando de mim, Ilana? Não, putz, você já viu que a liderança é ruim de cabeça. Primeiro ponto. Se você não encontrar respostas dessas atividades, você vai ter que encontrar o dono dessas atividades. O dono dessas atividades precisa te responder. Fala, olha, chega, tem duas atividades aqui que a gente precisa fazer, tal. Eu quero saber o seguinte: ela contribui com qual resultado? Ou com qual meta? Ah, Ilana, você está fazendo pergunta difícil demais. Sei não, faz lá. Não, faz lá. Eu trabalho para a organização para entregar valor e resultado. E vão me pedir isso no final. Vão avaliar o meu resultado. Se eu fizer algumas atividades aqui que não estão trazendo uma diminuição, um aumento da eficácia, uma melhoria da eficiência, ou entregando valor ou resultado para a minha organização, eu serei cobrado por isso. Então, eu preciso que você busque essas informações. Extrapolando um pouco mais, Ilana, esse é o maior problema das prioridades dentro das organizações. Por que você não sabe priorizar? Porque não tem informações suficientes para priorização de tarefas. Lembrando que prioridade é uma coisa só. Entende? Então, esse é um ponto que precisa estar claro para que você possa priorizar as atividades. Porque senão, o que vai fazer vai chegar amanhã, você vai ter urgência, 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 urgência. O que é urgência, gente? Urgência é qualquer atividade que alguém esqueceu dentro da gaveta há 30 dias e lembrou um dia antes de vencer. E aí fala que é urgência, porque nenhuma atividade nasce urgente. As atividades nascem bonitinho, igual o guiso lá dos Gremlins, que era bonitinho, coloridinho. Aí alguém vai alimenta ele meia-noite ou molha, nasce aquelas coisas esquisitas. As atividades são a mesma coisa. As atividades elas nascem bonitinha, tranquila. O problema é que a gente lembra um dia antes do vencimento. Aí querem que a gente faça em tempo recorde e o cara não fez em tempo hábil. Então, temos que questionar a nossa liderança. E se a nossa liderança não dá espaço para questionamentos, não é uma liderança, é um gestor. São coisas diferentes. Faz sentido, Ilana? Faz sentido, turma? Faz Boa. sentido. E, pessoal, só para lembrar aqui, né, a gente está trocando, aproveitando aqui o conhecimento do Carlos, então fiquem à vontade para colocarem suas perguntas aqui no chat, ou até mesmo, né,
A gente pode ser aqui porta-voz de vocês, trazendo algum outro questionamento que vocês achem interessante. Se a gente, porventura, não tiver tempo de responder, a gente depois manda para vocês, o retorno, tá bom? Perfeito. É, Évila, olha só, deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês, gente, rapidinho. É um vídeo simples, não tem nem áudio. Só quero mostrar um negócio aqui para vocês. Olha esse vídeo. Eu acho esse vídeo a coisa mais linda do mundo. Por quê? O que esse vídeo me mostra? Claro que isso aqui é um pedaço de um vídeo, sem qualquer tipo de contexto, tá? Apenas para uma análise didática, ok? E criando aqui, né, fazendo uma analogia. O que esse vídeo me mostra? Ele me mostra que essas pessoas foram muito bem orientadas pelo resultado esperado. O que foi dado a elas? Tarefa ou objetivo? Respondo. Se fosse tarefa, vocês viriam um monte de pessoas carregando galão nas costas. E outra, precisaria de pelo menos 10, 15 pessoas para poder colocar isso tudo lá dentro de um tempo necessário, dentro de um tempo determinado. Só que o que foi dado para essas pessoas foi um objetivo. Galera, precisamos colocar esse monte de galão de água aqui para dentro desse caminhão em 1 hora. Aí os caras sentam, pensam e falam: vamos pegar aqui um lixo aqui, um saco aqui, uma, uma esteira rolante que tem ali quebrada no lixo, tá? E vamos fazer. Gente, isso é a prova de que o preguiçoso é eficiente. Bill Gates falava isso, né? Contrate pessoas preguiçosas. Por quê? Porque elas vão dar um jeito de fazer o que precisa ser feito com o menor esforço possível. Claro que aqui, né, gente, é uma analogia. Mas a grande questão é, precisamos ter essa visão. E a Évila fez uma pergunta interessantíssima, que é, se você tem, eu até trocaria a palavra corretamente, tá, Évila, mas se você tem um líder que cria um ambiente onde os comportamentos, eles podem trazer mais resultado, mais valor, mais criatividade, mais diversão no trabalho, a sua equipe ela vai se sentir muito mais motivada, engajada, ela vai se sentir muito mais preparada para resolver os problemas. Porque hoje em dia é muito mais fácil eu entregar um processo na mão de um monte de pessoas que vão ter que seguir processo o tempo todo. Eu não estou deixando a galera pensar. A máquina vai substituir tarefas repetitivas e não as pessoas, ok? Então é isso que nós precisamos entender. Então a liderança ela dá espaço para isso. Deixa eu contar uma pequena história aqui para vocês que eu acho que vai fazer total sentido. É, um gestor ele comanda e controla atividades, cronograma, prazo. O líder ele cria um ambiente para que as pessoas possam se auto-organizar e entender o que precisa alcançar e fazer. Olha só, é, minha mãe mora no interior e minha mãe adora planta. Eu também gosto muito de planta. Então, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu olho uma planta, falo, nossa, que planta bonita. Ô mãe, me dá uma muda. Aí minha mãe vai lá, pega a planta, tira uma muda, coloca ali num saquinho ali para mim, para poder chegar em casa. Eu chego em casa, compro um vaso lindo, compro terra, compro é, é, aqueles negócio de argila, compro aquelas terras com whey protein, que aí a planta vai ficar forte, etc. Eu compro aquelas terras com nutriente, não sei o quê, papapá, papapá, entendeu? Com um monte de coisa. Coloca a mudinha lá, rego ela, fala, oh, coisa linda, vai nascer uma planta maravilhosa. 3 meses depois, minha planta está lá toda torta. Nada a ver com a planta da minha mãe. Eu falei, tá errado esse negócio. Ela me deu uma planta, né? Tá machucada, tá doente. Aí eu, mãe, olha aqui minha planta. Minha mãe olha, chega, tá feia, né? Eu falei, eu sei, não precisa, né, pisotear mais. Eu sei que não tá legal. Ela, então, você tem girado a planta ao longo do dia, tirado do sol de meio-dia, colocado na sombra e no final do dia você volta a ela? Eu falei, não. Você tá girando ela, né, ao longo do dia ali? Não. Você está no momento de chuva, você tira ela da chuva e depois volta, porque chuva ali pode atrapalhar? Não, mãe. Você está fofando a terra toda semana? Não. Você está conversando com a planta? Não, mas tá de sacanagem, mas não. Não. O vizinho pega eu conversando com a planta, eu tô maluco. O que eu quero dizer com isso, gente?
As pessoas são a mesma coisa. O líder, tecnicamente, a gente não motiva as pessoas e nem molda elas. O que nós precisamos fazer? Criar um ambiente onde ela possa crescer, se desenvolver da forma como ela acredita que é o melhor para ela, mas ela está criando o ambiente dela. Então, eu crio esse ambiente para as pessoas fazerem isso. Isso gera comportamento. Isso gera bons comportamentos. Os bons comportamentos, eles precisam de tempo como hábito. Então, o seu pensamento precisa ser, pô, preciso arrebentar isso aqui, preciso fazer isso aqui bem, preciso acrescentar valor, preciso, ou seja, e o meu líder me dá esse espaço. Então, com esse pensamento, eu gero um comportamento, que o comportamento me gera novos hábitos. É essa a visão, é esse o desenvolvimento. Não é tacar metodologia, sistema, não é isso. A gente não determina, a gente não traz valor com isso, porque se isso trouxesse o valor real, nós não estaríamos no momento que nós estamos, com grandes organizações, com grandes pessoas, pessoas inteligentes, e as pessoas não conseguem fazer as coisas. A liderança, ela traz esse desenvolvimento, inclusive pelo seu exemplo. Uma das coisas que a gente menos faz hoje é questionar. Sabe o que acontece? Eu recebo uma demanda e a pessoa fala assim, faz aí. Aí você olha para aquilo e fala, legal, pode deixar, vou fazer. Você vai lá e faz. Você não questionou nada, você não questionou se tem valor, se tem resultado, para que serve, qual que é o impacto, o que ele espera com aquilo. Você perguntou nada. Você só recebe e faz. Nós temos que começar a questionar, gente. Não, mas questionar meu chefe, Carlos? Não é porque ele é seu chefe, ele é mais inteligente. E nem porque ele é seu chefe, ele está toda hora certo. A sua visão precisa trazer esse incômodo, esse desconforto. Porém, se ele for um gestor cabeça dura, fechada, ele não vai deixar você questionar ele. Ele vai insistir e falar, olha, faz aí, não vem com gracinha não. Só porque você viu um webinar ontem, o cara provocando, você quer trazer isso para cá. Não. Aí você já sabe. Eu te dou duas opções. Ou você aceita ou vai ser feliz em outro lugar. Porque não tem outra opção. Ou você reza para ser demitido. Mas esse aí é um pouco mais difícil. Mas ou você aceita ou você vai para outro lugar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai gerar comportamentos ruins em você. Você vai dormir mal. Você não vai viver bem sua vida. Sabe, domingo você está preocupado com o trabalho. Você não consegue relaxar, porque você não consegue nem divertir no trabalho. Você não consegue chegar no seu trabalho e falar que você está fazendo o que gosta, ou então o que precisa ser feito. Não, porque você não tem um bom relacionamento com liderança. Ok? Só tome cuidado para que você não coloque isso em cima do líder e, na verdade, isso está com você. Toma cuidado com isso, ok? Então, a liderança é assim. E olha uma dicotomia não, uma disfunção que acontece muito no mercado. Eu não sei quantos gestores ou líderes tem aqui, mas a provocação é a seguinte. O que acontece na maioria dos gestores? O gestor, ele se torna um gestor da área a qual ele foi tecnicamente muito bom. O que eu quero dizer? Você hoje virou gerente da área financeira. É porque um dia você trabalhou na área financeira e você era muito bom naquilo. Você se destacava. Você planejava bem, controlava bem, aquele negócio todo, papapá. E o que a empresa faz? Pô, ele é bom ali, então vamos colocar ele como gestor. Né? Todo mundo conhece isso aqui como efeito halo, né? Ou seja, você tá ganhando um péssimo gestor e perdendo um ótimo técnico. Mas não quero entrar nessa questão. O que eu quero entrar é o seguinte: qual que é a cabeça desse cara? É gestão ou é operação? Nesse primeiro momento é operação. O que esse gestor novo na área vai começar a fazer? Colocar o dedo no trabalho de todo mundo, porque ele conhece. Ele conhece. Então, se ele conhece, ele vai falar assim: Ilana não faz assim, Leonardo não faz assim, eu fazia dessa forma, olha, você tem que fazer dessa forma, porque eu fazia assim. Ele começa a detonar o ambiente da equipe, porque só porque ele virou gestor, ele quer colocar a ideia dele para todo mundo. Amigão, você vai ter a pior equipe. A equipe não compra você dessa forma. Fica no seu lugar. Qual que é o seu lugar? Gestão. Gestão é o quê? Controle dos resultados, cronograma, atividade, etc. É isso. Orientação e papapá. É coisa técnica, é tático. Agora, essas pessoas começam hoje no mercado a ser cobrados como líder. Você é um gestor que está sendo cobrado como se fosse um líder. Você nunca atuou como liderança. E aí o que acontece?
começa a deturpar isso, você começa a não fazer as coisas, você começa a passar mais tempo na operação achando que isso é um papel de liderança, colocar a mão na massa, porque líder põe a mão na massa também, tal. Começa esse tipo de discurso que não funciona bem, porque o seu trabalho tático você não está fazendo. E isso não desenvolve as pessoas que estão contigo. Pelo contrário, você infantiliza, porque o tempo todo você está resolvendo problemas que o seu time deveria estar resolvendo. Então, crie um ambiente para as pessoas fazerem isso. Como? Você precisa ter uma formação de liderança. E uma formação de liderança não é um cursinho de 8 horas, não é um curso de 16 horas. Uma formação de liderança é um acompanhamento de um líder experiente, como um coach, um mentor, que você vai se desenvolver ao longo de um tempo, porque sua cabeça ainda está na gestão, só que estão te cobrando como líder. E você fica ali no meio a meio, sabe, não sabendo o que está acontecendo. Carlos, Sim. então você está dizendo que, bom, se porventura é um recém-gerente, né, que está numa posição agora de liderança, são habilidades que ele pode aprender, porque tem pessoas, eu acho, que elas têm uma característica e habilidade nata para liderar, né? Muitas vezes elas não têm posição de liderança, Uhum. e elas desenvolvem um papel de liderança, comunitária, ou até mesmo numa turma de pessoas. Perfeito. E aí, quando ela está num ambiente desse, né, trabalho, né, você sabe que tem toda uma questão ali, né, corporativa, muitas Uhum. vezes, né, de relacionamento. Essas pessoas, elas que tecnicamente eram muito competentes e chegam a uma posição de liderança, elas podem desenvolver essas habilidades? Desde que elas estejam uma mente aberta, desde que elas tenham um mentor, um coach, alguém que vai orientá-las. Por quê? Hoje é muito difícil você desenvolver novos hábitos, porque você se perde nos maus hábitos que eles são muito mais confortáveis. Muito mais confortáveis. Eu prefiro ficar onde eu estou, porque é confortável, é bom, mas é uma questão do seu cérebro, não é só você querer. O seu cérebro vai fazer isso com você. Vocês querem ver um exemplo muito simples? Vocês estão voltando para o trabalho. Aí você coloca no Waze. O Waze te mostra 5 caminhos. 5 caminhos melhor do que aquele que você passa todos os dias. Qual que é a chance de você escolher aquele que você passa todos os dias? É altíssima. Alta. Por quê? Porque é um caminho que você conhece, você já sabe como é que funciona, você sabe dos buracos, você sabe tudo. Então, mesmo que eu fale que outro caminho é mais rápido, você vai tentar pegar, o seu cérebro vai tentar pegar o mesmo. Então, isso dentro de uma organização onde tem pressão, tempo, um monte de coisa, de pessoas te cobrando, eu te pergunto, você quer pensar? Não! Você quer fazer o que tem que fazer e pronto, acabou. Muita gente responde isso. Ó, vocês têm colegas que falam isso. Inventa não, cara, entrega o que tem que entregar e vamos embora. Beleza, eu não estou falando que eles estão errados. Talvez eles não sirvam para essa empresa. Talvez eles não sirvam nem para o trabalho que eles estão fazendo. Porque só se gera novos comportamentos quando eu tenho vontade e eu sei aonde eu quero chegar e qual o resultado isso vai gerar. Por isso que tem um monte de gente que faz uma assinatura de 1 ano na academia e vai uma semana. Eu faço isso todo ano. Eu que sustento essa academia aqui perto de casa. Por quê? Porque falta um motivador real, entende? Por isso que as pessoas, muitas coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, quando eu falei assim, amanhã 8h01, você pega as 10 atividades ali e dá uma olhada. Quando eu falei, o que as pessoas pensaram? Pô, legal, vou fazer isso amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã? Para a maioria, vai chegar 8h01, o pau já está quebrando, ela vai falar, deixa para segunda. Deixa para terça. Depois acabou esquecendo. É por isso que as formações são diferentes de treinamentos. Treinamentos é legal, porque você entra aqui, faz mão na massa, conhecimento, etc. Mas na hora que fecha a porta, é você sozinho. Só que é você com os seus maus hábitos, com os comportamentos que você tinha. Então, para desenvolver um novo hábito, um novo comportamento, você precisa de uma orientação. Eu tenho uma. Deixa eu achar aqui, eu tenho uma técnica simples disso, que eu peguei do livro Hábitos Atômicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu peguei do livro Hábitos Atômicos. E são duas técnicas simples.
Deixa eu pegar Enquanto aqui. você abre o seu material aí, eu posso aproveitar para fazer uma pergunta que chegou aqui. Claro, pode. Para os gestores e líderes, né, que estão aqui conectados com a gente, quais são as dicas para que eles sejam influências positivas para os seus times? Conectando com aquela fala lá anterior que a gente disse, né? O líder, ele influencia muito o ambiente e as Perfeito. equipes. Muito simples. Faça o que você fala. Porque por muitas vezes a gente cobra das pessoas, pô, mas você tem que ter, né, mais criatividade, não sei o quê, e etc. Aí você vai lá e chega para a Ilana e fala assim, "Ô, Ilana, não, você tem que ter mais criatividade, Ilana, você tem que fazer as coisas, tal, e etc. No outro dia eu chego, Ilana, bora, bora, bora com isso aí, não sei o quê, papapá, mas não era para ter não, 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 bora. É criatividade, mas não demora não, bora, bora, bora. Você já, primeiro, você matou, ninguém acredita em você mais. Outra coisa, se a sua equipe vacilou, lembre-se, você é responsável de ponta a ponta. Porque por muitas vezes a sua equipe não confia em você, sabe por quê? Porque na hora que vai para uma reunião com diretoria ou uma reunião com outros gestores, você começa a falar que a sua equipe não é competente, que a sua equipe não deu certo, a equipe lá está vacilando, não sei o quê, não sei... Olha, outra coisa, você está minando a sua liderança. Primeiro, não é liderança. O cara que faz o negócio desse não é líder. Então, você está minando. Então, seja exemplo. Primeiro passo, seja exemplo. O que eu quero dizer como seja exemplo? Chega amanhã, você é líder. Chega amanhã, faz as perguntas lá nas suas tarefas. Pô, isso aqui não traz valor. Eu vou lá no dono dessa atividade. Você vai lá no dono da atividade, questiona tal, volta e fala, time, olha só, o que eu fiz hoje? Eu fiz duas perguntas aqui nas atividades, levei lá para o nosso colega aqui, questionei ele, ele falou que não tinha valor nem resultado. Eu devolvi a tarefa. Façam vocês também. E se alguém questionar suas ações em relação a isso, pede para conversar comigo. Entende? Eu estou comprando o negócio. Sabe o que eu acho engraçado? Que a maioria dos gestores vira e fala assim: eu não consigo implementar isso aqui. Aí a gente pergunta, mas por quê? Ele fala, os diretores, eles não são sponsor, eles não patrocinam isso. Aí eu viro pro cara e falo assim, mas você patrocina a mudança da sua equipe? Aí o cara gagueja. Aí o cara trava. Então, gente, é simples. Comece a fazer hoje o que você espera da sua equipe. Não exija dela antes de você fazer. É verdade. Ilana, E até para conectar com essa sua fala, tem uma outra pergunta aqui que chegou da Ana, é, que ela está comentando o seguinte, né? Como manter colaboradores com perfil de liderança motivados quando estão em cargos operacionais, sem a possibilidade de uma promoção imediata, mas sendo subordinados indiretos? Complexo, hein? como manter colaboradores com perfil de liderança motivados quando estão em cargos operacionais? Perfil de liderança mais motivados quando estão em cargos operacionais. Pronto, vamos lá. Independente do cargo, ou independente onde atua, é, independente do cargo, ou independente de onde atua, você pode ser líder, porque liderança não é um cargo, né? Liderança, na verdade, você exerce. Liderança não é um cargo, não é um papel. Liderança, as pessoas te enxergam isso. Mas isso é motivacional, cara. Não, não é. A verdade é essa. Você é líder de alguma coisa, pode ter certeza. Todo mundo aqui é líder de alguma coisa. Ou é no futebol, ou é na dama, ou é no pôquer, ou é na porrinha, alguma coisa. Nem que você seja o líder palhaço da sua equipe, da sua turma lá de final de semana. Nossa, chegou lá o mais palhaço da turma, pode ter certeza, isso é liderança. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Motivação, tecnicamente, nós não motivamos ninguém. Então, o que acontece é, esses líderes, para se sentir motivados, eles têm que buscar alguma coisa deles. Então, pô, peraí, eu tenho um perfil de liderança, eu reconheço isso, eu estou aqui no cargo operacional, então vou mostrar que eu sou o cara bom e que eu consigo desenvolver todo mundo aqui, mesmo que esteja na operação. Lembrando, a operação é quem entrega, gente. É um dos pontos mais importantes de uma organização. Quem põe a mão na massa é quem entrega. Então, você está numa ponta espetacular. Outra coisa, falo muito isso é, é, do desenvolvimento lá com os gestores e líderes ali da Petrobras. Eu estou com a Petrobras já tem quase 3 anos.
E é muito legal isso porque, sabe aquele cara que aperta porcas o tempo todo, o dia inteiro? Aquele cara chega em casa quebrado, o filho dele vira para ele e fala assim: Ô pai, o que você fez hoje? Ah, apertei 40 porcas. Pô, sério mesmo? A porca que o cara tá apertando é de uma tubulação que leva 300, 300 metros cúbicos de petróleo para uma refinaria que abastece 400 postos numa cidade, que abastece mais de 5 milhões de carros no mês. Olha a diferença. Então, o cara saber e dar valor sobre o que ele faz é uma das coisas mais importantes que, primeiro, ele precisa buscar. Segundo, se ele não tem um líder para fazer isso, ele tem que se virar e descobrir. Agora, se ele tem um líder que fala isso com ele se motiva por isso. Eu não estou eu não estou motivando a pessoa, percebam. Estou dando a ela uma informação que para ela pode ser motivadora. Então, as pessoas que têm perfil de liderança, elas não se desmotivam por estar em cargos operacionais, ok? Quem se desmotiva por estar num cargo operacional são aquelas pessoas que não estão bem naquilo que elas fazem. Elas não estão bem naquilo que elas fazem, elas não gostam daquilo que elas fazem. Elas não querem aquilo para elas. Porque o perfil da pessoa que realmente, né, tem um perfil de liderança, ela vai arrumar um jeito de mostrar isso e provavelmente ela vai dar um jeito de conquistar o seu lugar, tá? É uma pergunta complexa, mas as pessoas precisam entender. Ah, só para fechar, isso é um ponto importante. Se ela não se sentir motivada naquele ponto da operação, ela como líder, que ela, né, na verdade, ela não é líder, mas se ela tem um perfil de liderança bom, ela pode ir embora da empresa. Isso demonstra maturidade, isso demonstra que eu estou fazendo coisa que eu não quero, e se eu não quero, eu vou embora. Isso também é uma característica da liderança. Mostrar que a gente não está ali para poder fazer qualquer coisa também. Por isso que é muito difícil esse desenvolvimento, tá? Mas obrigado, viu? Quem falou isso? Ana, Ana, obrigado. Espero ter te respondido aí. Não tem um caminho, né? Não tem um caminho fácil. Mas deixa eu mostrar aqui um vídeo. Provavelmente vocês conhecem, mas eu gostaria que vocês olhassem isso com um perfil de liderança, ok? Olha só que legal. Pergunte ao capitão, ele vai te contar tudo sobre ele. Eu caí, né, turma? acho que sim, travou aqui para mim. Vou colocar de novo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Pergunte ao capitão, ele vai te contar tudo sobre ele. Quer explicar essa matemática pra mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens pra salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Raven, pense que o pobrezinho tem mãe. Eu não sei se é meu áudio, mas tem como tu Você aumentar tem um pouquinho, mãe? acho que do Nojento teu tem mãe? computador. Carlos, Acho que até o capitão tem mãe. por favor. Como é que é? É que quando tu fala, eu escuto bem a tua voz, mas o vídeo eu não tô escutando bem. Eu não sei se é só no meu Oh, que computador pena. ou no pessoal também. Então vou fazer diferente. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Vejam depois. E aí é que a gente entra aqui na pergunta. Pode ser? Já que deu problema técnico aqui, a gente só para não parar, a gente manda bala aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Oi, Lana, tô tomando seu lugar. Já tô vendo a Não, pergunta. de forma nenhuma. Pode seguir. Para quem está na área operacional e tem o perfil de liderança, é possível mudar a mentalidade do gestor ou é melhor no dia a dia mostrar com o exemplo e com o comportamento durante a realização das atividades? Olha só, legal a pergunta, tá? Eu não convenço ninguém só com palavras. Nunca, jamais, tá? Eu posso fazer as pessoas até
me seguirem ali, etc. Mas hoje em dia, só palavra e tentar mudar a cabeça de alguém só prometendo algo não funciona. Uma prova disso é, provavelmente tem alguém aqui que trabalha numa empresa que vira e fala assim, esse negócio de agilidade é uma porcaria, não confio nesse negócio de Scrum, que Kanban, o quê? Kanban é um monte de post-itzinho. Vocês já perceberam que são pessoas que não vai mudar com fala. O que você tem que fazer? Trabalhar de uma forma diferente, gerar uma nova visão, um novo formato de trabalho, apresentar o resultado e assim ela compra isso, tá? Muito também baseado em dados, né? Ou seja, eu vou mostrar dados que houve uma melhoria quando eu fiz determinadas coisas. Eduardo Deming falava isso, né? Eduardo Deming, criador do PDCA, ele falava que em Deus eu confio, todos os outros me tragam dados, né? Eu costumo traduzir isso para, se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Então, hoje, você não convence as pessoas somente com a fala. Você vai ter que mostrar comportamentos, porque os comportamentos dizem mais do que as palavras. Esse é um ponto Carlos, importante. é super bacana essa ponte que você fez, né? Porque aí a gente volta, inclusive, pro título, né? Hum, Do nosso encontro do webinar. E aí isso acaba conectando também com a questão da liderança, né? O quanto que a gente deve ser ou pode ser protagonista nesse lugar, sim. né? Não esperando só que isso venha da liderança, independente da gente estar ou não num cargo de liderança, mas que a gente também seja protagonista. E aí, só para pegar esse gancho, queria só comentar que eu não sei como, mas a gente está se encaminhando para o final do nosso Opa. encontro. Uhum. Né, já estão aqui caminhando para as 9 horas, então eu queria muito estimular o pessoal a fazerem mais alguma pergunta, né? Se tiverem, se não, deixem a pergunta aqui no chat, tá? Eu acho que é importante isso. Também se conectar, né, através do LinkedIn, com os perfis aí que a gente já divulgou do Carlos, e aproveitar esses minutos finais. Boa. Façam perguntas aí, pessoal. Vamos lá. Se eu não souber responder, eu invento alguma coisa aqui. Mas a ideia é que a gente possa. A Ilana me lembrou do negócio aqui, para poder fechar. Ela falou do protagonismo, né? Protagonismo, ser protagonista é aquele que morre primeiro, né? É o que agoniza primeiro, por isso que chama né? Agonista, ou seja, aquele que morre primeiro. Por isso que ele se destaca. Lembre-se que é, a liderança, poucas vezes, ela será protagonista. A liderança, ela trabalha numa faixa mais embaixo. É como se fosse um coadjuvante, né? Ou seja, um coadjuvante, mas que traz uma certa importância porque ele traz aquela visão como um todo, né? Quem assistiu o filme é, o Whiplash, quem é o protagonista? É o cara da bateria. Quem é o coadjuvante? O carecão lá, que eu não sei o nome dele, que era o cara mal que fazia ele se desenvolver, crescer e tudo mais. Então você percebe que ele era o líder, o carecão, e o protagonista era o outro. Então a liderança, ela leva o protagonismo para as pessoas que têm importância, que precisa estar ali na frente. Esse é o perfil de liderança. Se você tem um gestor que é o protagonista, cuidado, porque antes dele morrer, ele vai matar muita gente. Beleza? Carlos, para aproveitar aqui o nosso minutinho final, duas perguntas. Autores, referências no tema liderança que você pode citar aqui. Perfeito. Bora lá. Patrick Lencioni, ok? 5 Desafios das Equipes é maravilhoso. Tem até eu fiz até uma palestra, acho que com o PMI, dos 5 Desafios das Equipes. Vou até procurar aqui no YouTube. 5 Desafios das Equipes, Patrick Lencioni. 48 Leis do Poder, o Stephen Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E por último, eu diria que O Poder da Coragem, da Brené Brown. Eu poderia colocar mais um monte, mas esse é um legal. E tem um, só para fechar, desculpa.
Esse aqui é muito bom, ó. Esse aqui eu comprei ele em 2012, eu acho. 2011. Esse livro é ótimo, fininho, ó. Faça o que tem que ser feito, não apenas o que te pedem. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu tenho ele aqui, ó, desde 2011. Ele fica aqui. Sempre eu abro ele, dou uma lida em alguma coisa. Tem coisas muito práticas. Pessoal, muito Sensacional. obrigado. Espero ter acrescentado coisas aí para você, pelo menos dado uma provocada na cabeça de todo mundo. Fica aí meus contatos também, fique à vontade para me acionar, para me adicionar. Fiquem realmente à vontade. Obrigado mais uma vez, PMI, pelo convite. Com Quando a certeza. gente se envolve com PMI, coisas boas acontecem. É isso. A gente agradece muito, pessoal. Preencham, por favor, a pesquisa de reação, avaliem o evento. A gente quer melhorar tanto os próximos quanto o próprio CBGPL. E fica aqui o meu muito obrigada e um carinho, uma boa noite para todos vocês. Obrigada por terem prestigiado a gente. Carlos, sensacional. Muito obrigada.